Vocês me ouvem bem? Sim? Amém. Eu com um copo de água, só que deixei o mais longe possível da minha mão aqui. Irmãos, sempre com muita alegria, muita honra e também muita responsabilidade que encaramos esse desafio de compartilhar a respeito da palavra de Deus. A lição de hoje, a lição de hoje, ela pode ser chamada de o mordomo infiel, ou ainda o administrador astuto. Astuto também pode ser entendido como esperto, né? É interessante que na minha Bíblia, na Bíblia Almeida, essa passagem ela fala, parábola do mordomo infiel. Eu costumo usar também uma tradução que é a Nova Versão Internacional, também chamada de NVI, onde lá está descrito o administrador astuto. Eu achei interessante, porque um fala de fidelidade, o outro fala de astúcia. E são esses dois aspectos que nós vamos explorar na lição. Amém? Eu convido os irmãos a ler comigo o texto base. Eu acho que é sempre importante ler a parábola, para que ela seja o nosso norte. Tá bom? Está em Lucas 16, do versículo 1 ao 13. Eu vou trocar meu óculos aqui para poder enxergar direito. E dizia também aos seus discípulos, repare, também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Dissipar é a mesma palavra que foi usada na parábola do filho pródigo. Lembra que o filho pródigo dissipou os seus bens, gastou sem cuidado, sem preocupação, de maneira irresponsável. E ele, no caso, o homem rico, chamando o administrador, o mordomo, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. O famoso aviso prévio, né, irmão? E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te, vá, escreve 50. Metade, portanto, né? Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Então tirou 20, né, da dívida. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E aí já é Jesus falando, aqui já está fora da parábola. E eu vos digo: fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus continua falando: quem é fiel no mínimo,
também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso é uma repetição. Você já ouviu esse versículo da boca de Jesus. Você já ouviu isso. Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, se não me falha a memória. A gente vai explorar um pouco melhor, inclusive, essa repetição que Jesus faz aqui, tá bom? Então vamos ao texto, você pode acompanhar agora pela folhinha. Mais um versículo para lermos antes de acompanharmos. Mateus 10, 16. O Senhor Jesus aqui, Ele está orientando os seus discípulos sobre muitas coisas. Uma das orientações diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Esse versículo é um acréscimo que o autor da lição fez dentro de uma linha de raciocínio que ele teve. Não está diretamente ligado com a parábola. Você já percebeu que parece ser a princípio coisas distintas, né? Mas o autor vai fazer uma ligação das duas ideias, tá bom? A gente vai acompanhar isso também. Então agora vamos ao texto. Primeiro, contexto. Aí eu peço que os irmãos na mídia deixem no slide contexto. Recentemente aprendemos, mediante o estudo das parábolas de Jesus, que somos convidados improváveis. Lembra da lição que o pastor Elias ministrou aqui? No fundo, todo mundo aqui, e até as pessoas do mundo, todo ser humano é um convidado improvável do grande banquete do Cordeiro, do grande banquete de Jesus. Vimos também uma sequência de 3 parábolas, cujo foco estava em 3 coisas que estavam perdidas e foram encontradas. Aí é a irmã Silvia que ministrou na semana passada, né? O que me chama a atenção é que nos 3 casos, a ovelha, acho que primeiro é a dracma, né? A ovelha primeiro. A ovelha, a dracma, que equivalia a... Uma dracma, irmãos, equivale a uma diária de um trabalhador, tá? E daria para comprar uma ovelha, com 5 dracmas você compra um boi. Então, veja, a mulher estava procurando algo que um trabalhador precisava trabalhar o dia inteiro para conquistar. Então a ovelha perdida foi achada, a dracma perdida foi achada, e o filho que estava perdido voltou para casa. Na visão do pai, ele também foi achado. O que me chamou a atenção é que todos os 3 que aguardavam ou que procuravam ficaram alegres, porque encontraram aquilo que estava perdido. Nessa semana vamos compartilhar ensinamentos a respeito da parábola do administrador ou mordomo infiel. Conforme o autor da revista mesmo destacou, e você leu isso, o autor disse que essa parábola é uma das de mais difícil interpretação. Jesus falava para muitas pessoas que o seguiam. Se você acompanhar mais ou menos a sequência dos fatos, você vai ver que depois daquele sábado que houve a cura, acho que de uma pessoa que tinha um problema de inchaço, depois da cura daquele homem, vem uma sequência de parábolas e dá a impressão, não está claro na passagem se passou alguns dias ou não, mas vamos supor que tudo estivesse acontecendo naquele sábado, que todo aquele ensinamento foi passado ali. Então a coisa vem vindo, e tinha muita gente ali perto de Jesus, muita gente para o ouvir. No meio dessas pessoas havia gente do povo, publicanos,
cobradores de impostos, fariseus e, claro, os seus discípulos. A mensagem dessa parábola do administrador astuto ou do mordomo infiel, ela pode ser entendida como uma advertência mais direta para os discípulos, mas também é um recado indireto para os fariseus. Então, o objetivo, pelo menos, irmãos, dentro daquilo que eu compreendi da lição, tá? Procurei trazer para vocês uma visão daquilo que eu entendi. Os irmãos vão perceber que a lição, ela abordou bastante um aspecto sobre oferta, dízimo. Eu segui um outro caminho. Eu abordei aqui outros aspectos que têm a ver com esses dois públicos-alvo: os discípulos e os fariseus. Vamos ao ensino. Próximo slide. No ensino, existe a questão do mordomo, que pelo que Jesus propõe na parábola, o mordomo não fez o seu trabalho direito. Não fez. E também não sabemos o porquê disso. Por que ele tratou dessa forma? Por que ele foi infiel? Também não há uma explicação sobre isso. O fato é que chega ao conhecimento do Senhor, que no caso é o homem rico, que estava acontecendo aquilo, que o administrador dele estava gastando os seus recursos de maneira irresponsável, sem nenhum tipo de controle. E nós vamos ver que havia uma outra coisa acontecendo com esse empréstimo, com esses empréstimos. E aí o homem rico pede explicações. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos, porque hoje há um problema nas relações de trabalho, que é como se um administrador ou proprietário não pudesse mais pedir explicação do que está acontecendo. É como se o funcionário fosse intocável. É como se a pessoa que trabalha fosse intocável, mesmo que ela esteja fazendo a coisa errada, mesmo que ela esteja sendo irresponsável. Irmãos, se tem uma virtude que a gente precisa aprender se eu estou errado, se eu estou fazendo alguma coisa errada, não há nenhum problema em ser advertido e corrigido. Pelo contrário, há uma grande bênção. Há uma grande bênção. Quando eu trago à memória todas as vezes que o meu pai e a minha mãe me corrigiram, e daquele jeito, né, que os irmãos da minha geração sabem como é, no primeiro momento doeu, claro que doeu, no primeiro momento magoou, mas quando a gente começa a crescer e a compreender melhor as coisas da vida, a gente percebe o quão importante foi aquela correção. Vou fechar esse parênteses aqui, vamos continuar na linha de raciocínio. Então, o senhor, o homem rico, queria saber o que estava acontecendo. Veja que está implícito nesse trecho um ensino sobre mordomia. E eu entendo que nessa hora os discípulos estavam ali em sintonia com Jesus. Entenderam o recado. A mordomia é um princípio pela qual eu sou responsável, eu tenho de certa forma autoridade que me foi delegada, ok? Aquilo não é meu, mas eu trabalho como se fosse. Eu cuido como se fosse. Você já viu aquela frase de um chefe ou de um gerente que fala assim: cuide como se fosse seu? Já viu isso? Cuide como se fosse seu? Porque quem é proprietário, quem ralou, vamos dizer assim, quem se esforçou para que aquela empresa estivesse aberta, para que aquele comércio estivesse aberto, enfim, para aquele negócio, enfim, para aquela fazenda, aquela oficina, o que for, aquela multinacional, quem se empenhou, ou as pessoas que se empenharam, porque muitas vezes não é uma pessoa só, né? É normal ser um grupo de pessoas. Elas sabem o exato valor que aquela empresa representa.
que aquele negócio representa. E elas sabem melhor que qualquer um, irmãos. Elas sabem melhor do que qualquer um. Vou abrir outro parênteses aqui. Vocês sabem que existe um grande problema em empresas familiares, porque é muito comum uma empresa familiar, ela cresce do zero, ela atinge um ápice, um pico, né? E o seu fundador, ele vai ficar eternamente aqui? Não. O seu fundador falece. Vai ficar a herança para os filhos, os herdeiros. É muito comum as empresas terem sérios problemas até para permanecer aberto. Por quê? Porque às vezes aquele herdeiro que estava ali não deu valor, não acompanhou, não se empenhou em aprender. E quando aquilo caiu na mão dele, ele não sabia o que fazer. Ou ele delegou para pessoas que também não tinham competência. Fechei o parênteses, vamos voltar novamente aqui à linha de raciocínio. Há implícito na parábola, então, o ensino sobre mordomia, que certamente foi melhor compreendido pelos discípulos. Todavia, o ponto central da mensagem não está na mordomia ou só na mordomia, mas em um aspecto envolvendo a reação do mordomo. E é esse aspecto que envolve a questão da fidelidade. Vamos avançar. Chama a atenção o comportamento do mordomo, que inicialmente não tentou se justificar ou se defender das acusações e não pensou em fugir. Bom, aqui eu vou ter que parar de novo, porque me chamou a atenção. É a coisa mais comum do mundo, irmãos, quando alguém vira para você e fala: isso que você está fazendo aí está errado, você não está fazendo o seu trabalho direito, me fala o que está acontecendo aí, por que está acontecendo essas coisas? É verdade isso que estão falando? A coisa mais comum do mundo é a gente fazer o quê? Na hora a gente vai procurar se defender. Não importa se você está certo, se você está errado, a sua primeira reação é se defender. O mordomo não fez isso. O mordomo também não ficou justificando. Sabe o que foi, Senhor? É que semana passada tivemos um vendaval, esse vendaval estragou metade do campo, destruiu tudo. Ele também não procurou dar uma desculpa ou uma justificativa. Também não fugiu. O que é muito comum a gente ver hoje em dia, né? Primeiro o cidadão vai lá, checa o número da conta na Suíça, vê se está tudo certo. Estou acessando. Corre, pega uma fronteira seca ou pega um jatinho e vai-se embora. E deixa para trás o quê? Prejuízo, rombo, o esquema, toda a corrupção fica para trás. Ele não fez isso. Isso também me chamou a atenção, irmãos. Ele encarou o problema e foi astuto, foi esperto em buscar uma alternativa para caso se confirmasse a sua pior expectativa, ou seja, a sua demissão. Então ele, como o próprio Senhor falou, ele na verdade recebeu um aviso prévio, né? O Senhor disse para ele: você não vai poder continuar sendo meu administrador. Então ele pensou assim: gente, eu não tenho o que falar para esse homem. Eu realmente gastei de maneira indevida e eu tenho que ter uma alternativa, tenho que buscar alguma coisa. O mordomo sabia que o seu problema era muito sério e que a ação que ele ia tentar seria no sentido de ter um plano B. Você já ouviu falar do plano B? Olha, irmãos, eu tinha um colega de trabalho que ele sempre falava assim comigo, né? Me chamava de Cabezito. A saúde é uma bola de borracha. A saúde é uma bola de madeira. Você joga ela no chão, ela pinga uma vez. Se você jogar de novo no chão, ela pode pingar de novo, ela volta. Mas como ela é de madeira, vai chegar uma hora que ela vai quebrar. Você joga no chão, ela pinga, ela volta.
trabalho você joga no chão, ela pinga, ela volta. E a confiança é uma bola de cristal. A confiança, uma vez que ela caiu, ela quebrou, estilhaçou. Veja, irmãos, uma conversa que eu tive, 30 anos atrás no trabalho, não sai da minha cabeça. Pela mensagem que ela está passando, por mais simples que possa parecer. No trabalho é comum a gente ter um plano B. Claro que é comum. E é saudável, irmãos. É saudável, a gente não pode se acomodar. Me desculpem, eu estou abrindo de novo um parênteses aqui, já vou voltar para o texto. A gente não pode se acomodar com uma situação. No trabalho, você está sempre antenado. O que eu estou fazendo hoje é uma tendência que vai acabar no futuro? Tem que pensar nisso também. O que eu estou fazendo hoje está em declínio ou está em ascensão? Eu estou atualizado das coisas que eu estou fazendo hoje? Eu procuro estudar? Ou eu estou parado há 20 anos atrás, lendo ainda aquele livro que eu estudei lá e que... Uau! Tem um monte de coisa aqui que está diferente, já mudou, já modernizou. Então, um plano B, não é problema você ter um plano B. No trabalho é muito salutar, é muito saudável. E esse mordomo fez isso, irmãos. Ele procurou uma saída, ele procurou um plano B. E aí o Senhor, ele destacou essa esperteza como algo positivo, no sentido de que o homem se esforçou para tentar mudar uma situação, ainda que fosse tão somente para escapar da punição com as suas consequências negativas. Então veja, da mesma forma que chegou no ouvido do Senhor, que o seu mordomo estava sendo irresponsável, infiel, também chegou aos seus ouvidos o quê? Que ele havia procurado os seus devedores, aquelas pessoas que ele pegou dinheiro do seu senhor e emprestou para cobrar juros. Ele havia ido a cada um dos seus devedores e feito o quê? Uma proposta de um acordo, para poder receber pelo menos uma parte do dinheiro. Só que isso não resolveria o problema, mas, segundo o Senhor, a esperteza foi essa. Ele procurou acordos, porque ali ele estaria ganhando o quê? Um aliado, um amigo. E esse amigo, talvez, depois que o mordomo fosse mandado embora, essa pessoa iria chamar ele para trabalhar com ele. Era um plano B. Chamou a atenção do Senhor exatamente isso, essa esperteza. Uau! Ele não se justificou, ele não reclamou, mas ele correu atrás das pessoas que deviam para ele e propôs acordos. Espertinho. Ele sabe que ele não vai escapar da punição, mas ele tentou alguma coisa. A mensagem seria mais ou menos essa. Diante de um problema, procure uma solução. E se necessário for, mude o seu comportamento. Você já ouviu aquela frase? Não adianta esperar um resultado diferente se você continua fazendo a coisa sempre igual. Ora, aquele homem havia pego o dinheiro do seu senhor, havia emprestado, a gente já vai ver no próximo tópico aqui, que ele havia apertado demais as pessoas que ele emprestou, não estava recebendo de volta, a situação só piorava. Ele foi lá e propôs acordos. O Senhor destacou que essa atitude também pode ser entendida como uma atitude prudente, uma atitude de inteligência. E que as pessoas do mundo, elas têm mais essa capacidade do que as próprias pessoas que são convertidas. Não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus interpretando, explicando a respeito da sua parábola. E dando sequência, há também um recado
direto ou indireto aos fariseus quanto ao ensino sobre a usura. A usura é você emprestar um dinheiro a uns juros extorsivo, a uns juros que praticamente a pessoa não vai conseguir pagar. E junto com isso você ainda aperta, você ainda oprime, você fica naquela de cobrar, e a pessoa vai se apertando cada vez mais. E se no mês que vem você não me pagar, ainda vou acrescentar mais tanto. E aquilo vai se tornando uma bola de neve que não tem fim, só aumenta. Na prática, o que o mordomo fez? Ele removeu os juros abusivos que ele havia cobrado nos empréstimos que ele havia feito com o dinheiro do seu senhor. Nesse caso, os fariseus, eram eles que tinham esse hábito. E a questão da usura, ela é uma abominação aos olhos de Deus. Há um versículo, a lição fala sobre isso, se não me engano é Ezequiel. Está na lição. As coisas que são abominação aos olhos do Senhor, uma delas é a usura, é a opressão, cobrar juros praticamente impossível de ser pago. E aí, os fariseus estavam ali, mesmo ouvindo isso, não queriam absorver o ensinamento, pelo contrário, zombavam de Jesus. Versículo 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele, zombavam de Jesus. A questão moral da parábola está na fidelidade e aponta para a seguinte reflexão: para quem somos fiéis? A quem nós somos fiéis? A fidelidade verdadeira, a fidelidade só é verdadeira para um Senhor. Então o ponto aqui é possível ser fiel ao mundo? Sim, é possível. Tem muita gente que é fiel ao mundo. É possível ser fiel ao Senhor? Sim, é possível. Tem muita gente que é fiel ao Senhor. A questão da fidelidade é que ela tem que ser para um. A fidelidade é única. E é isso que o Senhor está repetindo. O versículo 13 deixa claro isso: nenhum servo pode servir dois senhores. E ele é uma repetição de Mateus 6,14. Quando Deus, e aqui eu digo Jesus, Deus, quando Deus repete um ensinamento, devemos ter cuidado de guardá-lo. Então Jesus está repetindo algo, e o recado era: vocês não podem servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, que é uma tradução possível de mamon. Aplicação. A proposta do autor da lição é focar no aspecto da libertação a ser buscada diante da percepção de que o contato e a aproximação dos bens e riquezas nos expõe ao risco de nos tornarmos escravos desses bens e riquezas. Então é assim, o raciocínio é o seguinte: à medida que você vai prosperando, ganhando dinheiro, e não há nenhum mal nisso, tá? Isso é bom. Eu espero poder prosperar e um dia ganhar dinheiro. Só que à medida que a gente vai evoluindo assim financeiramente, enriquecendo, a gente tem que tomar um cuidado, porque isso pode ser a cilada que vai roubar a nossa fidelidade de Deus, vai desviar o foco da fidelidade de Deus. Então Jesus está falando aos discípulos, falando aos fariseus, havia povo também ouvindo ele, havia publicanos, todo mundo ali, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Então,
Os discípulos entenderam o recado. Nós temos que tomar cuidado com as tentações desse mundo, saber administrar os bens que estão chegando a nós, e não cair na tentação de sermos o quê? Escravos dessas riquezas e desses bens. Há uma história, irmãos, me perdoem, é que acabei de pensar nela aqui agora, tá? Há uma história de que um papa virou para um dos santos da Igreja Católica, santo no sentido de que era uma pessoa elevada espiritualmente e intelectualmente, e disse assim: olha que lindo o templo, olha como estamos ricos, olha toda essa riqueza. E essa pessoa virou para ele e falou: realmente, só que infelizmente não podemos dizer ao coxo: pega a sua maca, levanta e anda. Perdemos essa capacidade. Por quê? Porque fomos fiéis às riquezas e não ao Senhor. Eu não sei o quanto que isso é fábula, o quanto que isso é real, mas ela ilustra bem isso que nós estamos falando aqui, tá bom? A aplicação, então, é no sentido de nós... Qual é a prudência? A prudência é não se deixar levar pelas riquezas, pelo enriquecimento, porque ele é bom, porque ele ilude, ele dá uma sensação de que você pode tudo. Irmão, você já teve aquele momento na sua conta corrente que de repente havia um dinheirão lá, ou algum dinheiro, você falou: opa, agora eu vou poder fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro. Já teve essa sensação? Pois é. Olha, eu tive isso. Depois de 20 anos trabalhando, eu fui mandado embora. Sabe o que acontece com uma pessoa de 20 anos de trabalho quando é mandada embora? Ela pega uma indenização legal. Aconteceu comigo, irmãos. É uma tentação incrível. Na mesma hora você pensa: eu vou comprar um carro zero, finalmente. Graças a Deus que essa tentação eu não caí. Peguei um carrinho usado. Aí se é bom ou ruim, né? Bom, não vamos entrar nesse mérito. Mas a tentação é essa, irmãos. E é nisso que resume a esperteza. A esperteza é entender que os bens, eles estão para nos servir. Olha, a igreja, por exemplo, a igreja precisa de recursos, irmãos. A igreja precisa de recursos. Para você manter essa estrutura aberta, e a gente tem visto isso, né? A quantidade de exigências, a quantidade de legislação, as preocupações que a gente tem que ter, de segurança, de higiene, parte elétrica, parte hidráulica, isso tudo eu estou falando no campo material. A igreja ainda tem uma outra carga, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a igreja tem uma responsabilidade também, o que perante o povo? É um caminho para levar a Jesus. Então existe ainda a questão espiritual, que na verdade é a mais importante da igreja, porém, as questões materiais, elas não podem ser ignoradas. Vamos supor, irmãos, que a gente comece a prosperar a tal ponto que essa igreja aqui se torne rica. E aí, o que vai ser da igreja evangélica Batista Moriá? O que nós vamos nos tornar se nós ficarmos ricos? Temos que refletir sobre isso, irmãos. Temos que ser astutos e prudentes. Bom, a própria lição, ela traz uma planilha, e aí eu peço que você já abra na página 2. Se você se segurou até agora e não virou a página, parabéns. Mas eu acho que, né, a maioria não tem jeito, a gente abre para ver o que está lá. Mas olha só, irmãos, essa planilha, ela tem uma proposta aqui, que é de nos ajudar, tá bom? Já olhou a planilha? Agora volta para a primeira página, por favor, que eu não tinha terminado. Vamos lá. Conclusão.
compreendendo primeiramente que somos mordomos do Senhor, eu recomendo fortemente, com base na palavra de Deus, que busquemos a excelência na administração dos bens que recebemos nesta vida, tomando cuidado de nos mantermos fiéis ao Senhor. E caso percebamos problemas nessa área, tomemos as providências necessárias para uma correção de rumo. Não há nenhum problema da gente reconhecer que a gente está no caminho errado em qualquer aspecto da vida, irmãos. Não há nenhum problema nisso. Pelo contrário, quando a gente cai em si e reflete e percebe que estamos fazendo alguma coisa de maneira irresponsável ou até mesmo sendo imprudentes por falta de conhecimento, não há nenhum problema. Graças a Deus por isso. Você pode ter chegado a essa conclusão sozinho, você pode ter sido ajudado por alguém, você pode até mesmo ter passado uma situação constrangedora, mas se aquilo te ajudou a entender que você precisa corrigir o seu rumo, amém por isso. Amém. Bom, lembre-se do administrador infiel. Quando a coisa apertou para ele, ele fez o quê? Buscou uma alternativa. Tentou fazer acordos. A reflexão, ela está um pouco aberta hoje, nessa manhã. Tá bom? Eu não trouxe um tema aqui para refletir, mas a lição, ela propõe uma planilha para nos ajudar a controlar as nossas finanças. Eu acho isso extremamente pertinente. Eu posso dizer que isso aqui funciona porque, enquanto eu não usava isso aqui, irmãos, eu gastava de maneira absolutamente descontrolada, não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. E isso aqui, num primeiro momento, é para nos ajudar, repito, não é para constranger, é para nos ajudar. Você vai pegar isso aqui e vai levar para casa. Se você diretamente não é a pessoa responsável pelas finanças do lar, você vai sentar com a pessoa que é. Se na sua casa várias pessoas compõem a renda, que é muito comum, né? Os filhos ajudando os pais, a esposa e o marido trabalhando, então existe um conceito ainda de renda familiar. Se você quiser tratar isso aqui como uma coisa só, fique à vontade. Se você quiser começar olhando apenas para o seu CPF, fique à vontade, olhe apenas para o seu CPF. Depois você pode expandir isso conforme a sua necessidade, tá bom? Eu pus uma frase aqui entre parênteses: você é escravo de quem você deve. Essa frase foi um ensinamento que o pastor Elias fez aqui de púlpito, uma pregação. Lembra da conversa que eu tive com meu colega há 20, 25 anos atrás, das bolinhas? Essa frase do pastor Elias também é uma das que não sai da minha cabeça. Por quê? É aquele ensinamento que vai de encontro com o teu problema. Ele vai ali para corrigir. E se não me falha a memória, foi também pregado sobre a necessidade de controle. Porque no fundo, irmãos, quando agimos de maneira descontrolada, nós estamos suscetíveis a ser o quê? A ser controlados. É mais ou menos assim, né? Hoje a gente pega Uber, né? Tem uma geração que já não gosta mais de dirigir, não quer saber de carro. Eu vejo essas coisas e fico assustado. Falei, quê? Eu sou da geração que o sonho era ter um carrinho. Mas a geração de hoje não pensa assim. Então vamos lá, você pega o Uber. Olha, não adianta reclamar de como ele dirigiu, porque você era passageiro. Você não está no controle. A gente, quando pega um ônibus, a gente confia o quê? Na capacidade profissional do motorista. É uma relação de confiança, não é? E a gente não está no controle. Isso é normal. Só que, irmãos, na tua vida financeira, essa frase, nós
temos que estar no controle. Tá bom? Dicas. Saber o quanto ganha é tão importante quanto saber o quanto se gasta. Por que saber o quanto ganha é importante? Porque, irmãos, tudo começa, toda a contabilidade começa por uma entrada. Vou falar de uma outra forma. Tudo começa com base naquilo que você recebe. Não tem mágica. Não tem passe de mágica. Eu passei muitos anos da minha vida gastando muito mais do que eu recebi, irmãos. Qual é o resultado disso? Não precisa ser inteligente para descobrir que o resultado disso é problema sério. Dívida atrás de dívida. Tá bom? Um detalhe, para pessoas que empreendem, profissionais autônomos, comerciantes, a questão aqui do rendimento, né, ou de quanto a pessoa recebe, está relacionada com lucro, tá? Aí é um pouco diferente. Você tem que processar os seus gastos, você tem que tirar os seus impostos. E geralmente pessoas que têm empresa, que são profissionais autônomos, têm ajuda de contabilidade, né? Elas têm até inclusive que contratar contadores para poder fazer essa parte, tá? E é importante que se faça assim, porque o negócio já dá bastante dor de cabeça, né, para tocar, né? O empreendimento já dá bastante trabalho. E aí essa parte contábil, ela dá trabalho também, tá bom? O detalhe, aluguel recebido é fonte de renda. E você sabe que está tendo uma discussão aí, né? De querer taxar, cobrar imposto em cima de aluguel. Eu ainda não entendi muito bem sobre isso, então não vou ficar falando. Eu sei que tem um zoom aí a respeito de aluguel. Cuidado com o item outros. Vamos lá. Rendimentos tem um outros ali. Na parte de investimentos, que é uma palavra bonita para gastos. Por que eu digo que investimento é uma palavra bonita? Porque assim, tudo que você gasta, você pode interpretar como um custo, como um gasto. Mas você pode enxergar também como investimento. Eu comprei uma roupa, eu comprei um terno. Legal. Eu vou trabalhar com aquele terno, eu estou numa empresa de advocacia, eu preciso aparecer. A aparência também conta nesse caso. Eu vou estar diante de um tribunal. Eu não vou chegar lá no tribunal. Irmãos, ninguém pode chegar num tribunal, principalmente se você fizer parte, né, ou do júri, ou da advocacia. Você não vai chegar assim, né? Camisa polo, calça jeans. Tem uma etiqueta. Então, a pessoa que compra um terno, ela pode estar fazendo investimento. Investimento o quê? Profissional. Faz parte da sua ferramenta. Um notebook, né? Notebook novo. Você pode encarar como custo? Pode, mas também pode ser investimento. Você trabalha com tecnologia, você depende do notebook. O mecânico depende de uma boa ferramenta. Irmãos, tem uns conjuntos de ferramentas aí que são maravilhosos. Você olha aquela caixa assim, cromo vanadium, industrial, coisa que você usa e funciona. Isso é custo? É custo, mas é investimento? É investimento. Principalmente porque o mecânico vai pegar aquilo e vai fazer o quê? Vai fazer dinheiro. Aquilo vai fazer dinheiro. Então olha só, de tudo que a gente gasta, uma parte que a gente gasta não vai retornar como dinheiro, não vai te fazer mais dinheiro, mas uma parte vai, que são as coisas que você efetivamente investe para poder o quê? Ter um retorno, tá bom? A questão aqui é assim, ó, no começo você vai ter um monte de outros. Quando você começar a mergulhar nessa aventura aqui, irmão, de controlar suas finanças, você vai encontrar um monte de outros. O que é isso aqui? Não sei, é outros. Esse valor aqui, R$60, Shopee. Olha, esse negócio tá bombando. Aí você vê lá, R$60, Shopee. O que foi isso aqui, gente? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E tem um problema, tá? Quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficar saber o que foi aquilo.
Aí você tem que fazer um trabalho de arqueologia tecnológica para descobrir o que foi aquilo. Tem que ir atrás de alguma notinha. Eu já fiz, sabe o que, irmãos? Eu já olhei para o grupo da família de WhatsApp, fui lá naquele dia, olhei a nossa conversa lá e falei, lembrei o que foi isso aqui. Porque hoje comigo é assim, irmãos. Cada real que está saindo, eu sei o que foi. E por que eu tenho esse cuidado? Porque eu sei o quão difícil é o que está entrando. Eu dou valor ao que está entrando, controlando o que está saindo. Tá bom? Por fim, cuidado com as prestações. A gente tem aquela empolgação, né? Puxa vida, você viu só? O iPhone mais novo aí, R$200 por mês. Parece barato, né? R$200. Olha, não é barato. Desculpem o comércio, desculpe as grandes corporações que vendem iPhone, mas isso não é barato. Porque você vai pagar o quê? Quantas vezes? 24? 30 e poucas vezes? Você está comprometendo 2 anos, 3 anos da sua vida com um compromisso ali de todo mês pagar esse valor? É complicado, irmãos. Então, a dica para prestação é a seguinte: o valor da prestação, mesmo que ele seja baixo, a pegadinha não está no valor, a pegadinha está quantas prestações simultâneas eu estou assumindo naquele mês. Ah, peraí, pergunta legal, hein? Agora você me pegou, porque olha, eu estou pagando carro, estou pagando iPhone, estou pagando notebook, estou pagando a bicicleta ergométrica, blá, 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 blá. Quando vai ver, você está gastando R$1.000 de prestação todo mês. Uau! Aquelas parcelinhas de 60, 70 reais, 80, 100, 150 que você acha barato, quando você junta tudo, está comprometendo 30%. Irmãos, é uma pegadinha, cuidado com isso. Por fim, esse controle aqui, qual que é o objetivo do controle? No final, o resultado esperado é o que, irmãos? Positivo. Oh, que bênção. Eu estou naquela fase de eu fico satisfeito quando ele dá 0-0, quando ele empata. Eu já fico feliz. Porque, irmãos, é difícil. Tem mês que não empata, certo? Tem mês que fica negativo. O que acontece com esse negativo? Ele passa para o outro mês e já chega no outro mês assim, esperando o que está caindo para pegar. É o que ele faz. E o banco vai ser implacável, irmãos. O banco não vai ter piedade nenhuma. O banco não vai fazer como o administrador infiel, não vai virar para você e falar, quanto é que você deve aí? Está devendo 100? Anota aí, 50. A menos que você chegue numa situação que é quando você está à beira da insolvência, quando você está realmente à beira de do que a gente chama de falência individual, né? Que a situação estiver muito apertada, irmãos, não hesite em procurar ajuda profissional. Por quê? Profissionais vão fazer algo muito interessante. Vão conseguir sim reduzir a sua dívida de uma maneira muito expressiva. Por quê? Porque todo mundo hoje é sujeito à usura. Você acha que a usura ficou lá nos tempos de Jesus? Você acha que a usura ficou com os fariseus? Não, ela está presente hoje, no dia de hoje, na nossa vista. Ela está presente em cada comercial que você vê lá. 24 parcelas de R$200. Por trás desse valor, irmãos, tem um juros absurdo. E se você não tomar cuidado, você vai ter que correr atrás de um plano B. Igual o administrador infiel. Tá bom? Isso aqui não é para deixar você triste. Quando eu comecei com esse ensino, a palavra que me motivou é: você é escravo de quem você deve. Eu decidi não ser mais escravo do banco.
E isso mudou a minha vida financeira. Foi fácil? Nem um pouco. No começo me deixou triste, porque eu vi a situação que eu estava. E isso nos faz o quê? Refletir. O que eu preciso mudar? O administrador, ainda que ele tenha tido apenas o desejo de se livrar de uma punição, ou de que alguém fosse receber ele, como se fosse uma barganha, olha, eu estou tirando aqui a tua dívida, mas eu estou para ser demitido, tá? Então, de repente eu vou precisar de você. Ainda que tenha sido com esse objetivo, foi uma demonstração de inteligência. E que muitas vezes nós, cristãos, não temos a iniciativa de tomar as providências que a gente precisa tomar. Tá bom? Eu espero que esse estudo possa ter edificado a tua vida e que desencadeie um processo na tua vida aqui, tá bom? Para te ajudar a sair de uma situação difícil. Amém? Obrigado, irmãos.